Trees, speak in your leaves, please, and streams, tell me your dreams. Trees, speak in your leaves, please, and streams, tell me your dreams. Ok, bem-vindo a Uruan. Hoje estou falando com Uruan Anderson Surui, do povo Paite Surui, do território 7 de setembro, em o estado hoje conhecido como Rondônia, em Brasil. Meu nome é Freg Stokes, sou historiador australiano, e hoje vamos falar sobre a agrofloresta Paite Surui. Então, bem-vindo, Ruan. Obrigado por falar com nós para o grupo Voces do Sul Global, que vai apresentar um relatório sobre sistemas de alimentação resilientes no COP30 em Belém, em Brasil, em novembro. Essa entrevista vai fazer parte disso. Então, Ruan, nossa primeira pergunta seria sobre os sistemas de agrofloresta Paitesurui no passado, ah, inclusive antes do momento do contato com o Estado brasileiro. Então, você poderia falar um pouquinho sobre o passado dos sistemas de agrofloresta nesse momento? Olá, Freg. Muito obrigado aqui pelo convite aqui. E obrigado também por a gente falar um pouco da história do nosso povo, né? Nosso povo, né? A gente, pelo que eu conheço, que esse conhecimento foi passado para mim pelo meu pai, pelos meus tios, né? E nosso povo, né? Nossos antepassados vieram fazendo essa prática de agrofloresta muito mais planejado do que a gente sabe hoje, né? Porque antes o líder do povo ou da aldeia era o responsável por tudo, né? Mesmo que cada pessoa, cada família tinha sua roça, o líder que determinava as áreas produtivas pelo conhecimento que outros que tinham conhecimento mais sobre isso aí fazia. E essas áreas eram escolhidas conforme a saúde do solo, né? E essas áreas eram derrubadas pequenas áreas para plantar produtos de subsistência, cará, mandioca, batata, milho, mamão, banana. Dentro essas eram as primeiras, os primeiros tipos de plantio que tinha. Aí depois, ao passar do ano, eles vinham plantando outros tipos de semente nativa, ou seja, a própria natureza, pelo vento, jogavam sementes naquela área, mas também o alimento, como alimento, eles usavam é, essa forma de plantio e trazia, comia naquela área. Passados 5, 10, 15 anos, eles mudavam de local. E aí, quando você voltava novamente, já estava reconstituída uma área de floresta, de agrofloresta. Ou seja, desde a épocas muito mais antigas, o nosso povo já via com essa técnica de, de fazer a agrofloresta de acordo com eles tinham conhecimento disso. Então, o saber sobre a agrofloresta não é recente, Hum. né? Então, é muito mais antigo que a gente pensa, que, que eu fiquei sabendo, tomei conhecimento disso quando eu estive
analisando todo esse sistema de alimentar que a gente tinha, né? Então, eu vi que o nosso povo já vinha praticando, fazendo pequenas aberturas de floresta para produção de alimento, mas ao mesmo tempo fazia a constituição de agrofloresta porque eles sabiam que eles iriam mudar, né? Hum. E dentro desse contexto, o contato com o Estado brasileiro é relativamente recente, né? Nos anos 60, né? Nessa década. Mas depois desse momento, o que aconteceu nas últimas décadas e como é a situação agora, como a agrofloresta nas comunidades mudou bastante, ou como são os desafios atuais? Freg, eu diria, pela minha experiência e pelo que eu venho analisando, eu percebi que perdemos, nós nos distanciamos muito dessa prática de agricultura que nossos antepassados recentes, até, né, antes do contato, faziam, né? Uhum, Com o contato com a sociedade envolvente, várias outras práticas de agricultura foram inseridas no nosso povo. Uma prática muito visado à monocultura, o, visando o lucro, né? Então, essa prática o nosso povo não tinha. A visão que o nosso povo tinha antes do contato era produzir alimentos de subsistência, mas visando que eles iam mudar de algum tempo, então eles autoplantavam espécies nativas, porque eles sabiam que eles iam deixar aquele local. uhum, Mas depois do contato não houve mais isso. Houve práticas de monocultura, uhum, onde onde os solos foram se desgastando, onde a retirada de madeira foi tomando parte, e também a exploração, a prática da pecuária, que é muito mais devastadora em termos de áreas, foi se inserindo. Então, eu vejo que teve uma mudança muito radical pós-contato, e o desafio maior é voltar à realidade anterior, visando a proteção e, e a gestão do território paiter como um todo. uhum. E essa proteção, eh, entendo que isso é uma forma de proteção igualmente como das comunidades, das aldeias, do modo de vida, né? Paiter Suruí, e também da floresta mesmo. Então, quais são os planos para o futuro, na sua aldeia, ah, para a agrofloresta e para a proteção da floresta? É, eu, desde 2018, principalmente 2019, eu e meu pai, nós tivemos um diálogo muito forte de como nós precisávamos estratégias para evitar a entrada do agronegócio monocultura dentro do território. Hum, Porque a gente via que os arrendamentos estavam entrando nas áreas, tanto pela pecuária, tanto pela produção de café e de banana, né? Então, era um risco que se já havia prática, mas a gente não tomava conhecimento de qual era o nível do risco. Então, nesse diálogo, meu pai disse para mim: olha, isso vai dar problema um dia no povo suruí, porque são práticas individualizadas, está fora de um contexto de uma visão coletiva que o nosso povo tinha, e quanto mais disperso as pessoas estão, maior é a fraqueza e também maior é assédio às pessoas. hum, Então é uma das formas de a gente voltar àquele visão coletivo que a gente tinha por meio da produção, por meio de subsistência. Nós precisamos transformar essa prática de monocultura,
como existia anteriormente, mas com esse viés de um pensamento mais ligado à proteção do limite territorial, criar unidades agroflorestais em vez de unidades de monocultura e Hum, erradicar cada vez mais essas práticas de arrendamento, né? Então, voltando a uma visão coletiva, vai ser somente capaz de evitar a entrada dessas mentes individualizadas como arrendamento e que pode trazer sérios riscos à proteção e gestão do território. Então, desde 2020, nós constituímos uma cooperativa para a gente buscar apoio para essas iniciativas e implantar sistemas agroflorestais de acordo com a cosmovisão e também visando voltar novamente essa visão coletiva, pelo menos iniciando ali na nossa aldeia. E a ideia é expandir essas áreas e também expandir ao território paiteiro como um todo, e que esse modelo seja um modelo de desenvolvimento, um modelo de desenvolvimento econômico dentro de terra indígena na Amazônia. que bom. E dentro desse projeto de agrofloresta, eh, tem envolvimento dos. Quando eu visitei vocês, né, vi homens e mulheres da comunidade envolvido nesse processo, por exemplo, de coleta de castanha do Pará. Poderia falar um pouquinho sobre isso do envolvimento da comunidade, homens e mulheres, e eh, como, como é o papel de cada pessoa, como eles participam nisso, como coletivamente, mas também cada individual como parte do coletivo. Olha, nós temos trabalhado muito, é, trabalhar principalmente que as mulheres voltam a praticar aquilo que elas praticavam quando antes do contato, né? Porque hoje o papel das mulheres é muito ficar em casa, Hum, né? Então é um modo de vida dos colonos, é hum, um modo de vida dos que chegaram no nosso território. Então hoje, com essa agrofloresta, hoje as mulheres estão buscando sementes para a gente replantar nessas áreas de roças que a gente tem, né? As crianças acompanhando as mães e também voltar essa prática de que esse cotidiano se transforma numa dinâmica de viver em harmonia, em conexão com a floresta. Ao mesmo tempo, vai, vai voltando a prática desses conhecimentos com as crianças e também tirando as mulheres de um ambiente onde elas estavam paradas praticamente, né? Ali em casa. Então, hoje é uma dinâmica que nós estamos trazendo novamente a participação de todas as fases familiar nesse processo de, de visão familiar coletiva e que cada indivíduo também seja parte desse processo, né? Então, para a gente é muito importante saber que não vai depender só do pai ou do irmão mais velho, mas que desde criança sábio, é inteligente fazer essa prática de conviver o cotidiano desde criança e trazendo as mulheres para o ambiente onde elas se sentem com conhecimento e saber, né? Então é isso que nós estamos fazendo hoje por esses projetos, iniciativas
mais agroflorestais, visando essa dinâmica do cotidiano com uma visão, cosmovisão mais voltado antes do contato. Muito legal. E uma última pergunta. eh, Também quando eu estava na aldeia com você, falamos sobre a prática do Mapa Mai. Ah, Você poderia falar, para finalizar sobre essa prática e a importância disso? Sim, em 2002, foi 2004, mais ou menos. Na minha aldeia, em 2002, foi a última festa Mapimaí. Então, hoje se vai mais de 20 anos, né, praticamente. Essa festa era um ritual muito importante para o nosso povo. É que dava, é que mostrava para as pessoas quem são os clãs, o que eles fazem, quem são os líderes, quem são os guerreiros, quem são os produtores. Então, era uma festa que mostrava a posição de cada um. Ao mesmo tempo, ensinava as práticas ancestrais tradicionais. Ao mesmo tempo, era vivido a cultura, desde dança, música, contos de histórias e também onde os guerreiros traziam histórias de guerras, ou seja, trazia memórias que compunham, né, toda a história do Popayter Suruí. Então, como não se tem mais hoje festa no Pimaí, não se tem mais esse conjunto de conhecimento e cada vez mais empobrecido a cultura mentalmente do Popayter Suruí consequentemente, o povo conhece muito menos a sua história hoje do que antes. Então, essa prática é necessário retornar novamente e, aos poucos, nós estamos discutindo como é que nós podemos trazer novamente, mesmo que os mais velhos já se foram, com os jovens que estão hoje, resgatar um pouco essa cultura do Mapimaí. É muito importante. E também o elemento da agrofloresta dentro dessa prática, né? Dessa festa e todo. Então, muito obrigado, Ruan, Ite, para a entrevista e para compartilhar seus pensamentos. E espero que todos esses processos de agrofloresta na comunidade Paité Suruí continuam e fortalecem no futuro. Com certeza. Nós, só para abordar aqui um ponto, Freg, Sim. hoje nós estamos com um modelo que nós, um modelo de agrofloresta, nós temos hoje 4 hectares já, 10 hectares já construída. Nós temos 50 hectares de movuca, onde nós colocamos todas as espécies e estamos com uma pretensão de fazer mais 60 hectares. Então, nós estamos investindo forte, buscando apoio para a gente realmente transformar áreas degradadas e áreas de pastagem, transformar em agrofloresta no limite do nosso território, porque a gente entende que fazendo isso, nós vamos criando barreiras para impedir a entrada das ilegalidades e sendo uma faixa de agrofloresta em torno do nosso território que vai impedir a entrada desse arrendamento e dessas ilegalidades. Hum. Então, nós estamos buscando mais apoio para a gente conseguir fortalecer essa nossa luta, trazendo novamente essa visão coletiva através da agrofloresta e também da prática cultural que nós perdemos depois do contato. É agrofloresta como barreira contra o desmatamento. Exatamente.
Ah, muito legal. Bom, Yete, obrigado de novo, Ruan. E é, até. É. Trees, speak in your leaves, please, and streams, tell me your dreams. Trees, speak in your leaves, please, and streams, tell me your dreams.